Se você tiver curiosidade de observar na Bíblia, as grandes viradas que Deus teve na história nunca é usando pessoas de destaque, pessoas famosas. Geralmente é gente que ninguém nunca nem ouviu falar, entendeu? Quando o Filho de Deus veio ao mundo, onde foi que ele escolheu nascer? Maria era uma mulher insignificante socialmente. Morava lá nas montanhas da Fidela, e ele nem sabia que ela existia, entendeu? Ele não nasceu, Jesus podia ter nascido na casa de um sacerdote, as filhas de um sacerdote. Então, não. Foi uma mulher do povo, muito simples. Deus sempre é assim. Houve um tempo em que Israel estava profundamente desviado de Deus. Muito mais. O tempo dos juízes foi o pior período da história do povo de Deus. 300 anos de coisas completamente anormais. Se você quer ver o que é coisas anormais para o povo de Deus, para o povo de Deus praticar, leia o livro de Juízes, você vai ver tudo que é anormalidade tem ali. E no final daquele período, uma mulher tinha uma angústia na vida dela que não tinha nada a ver com aquela situação. Ela não podia ter filhos. E não poder ter filhos naquele tempo, vocês sabem que era uma coisa terrível para a mulher, era um estigma social pesadíssimo para a mulher. Ela podia ser considerada até mesmo uma pessoa que Deus amaldiçoou ao negar-lhe a capacidade de gerar filhos. E essa mulher foi ao templo orar, e a oração dela não tinha nada de elaborado. Ela queria ter um filho para tirar toda aquela situação humilhante da vida dela. E ela estava tão angustiada de alma que o sacerdote pensou que ela tivesse até embriagada, o sacerdote ali. Mas ela disse: eu não estou embriagada, eu estou falando da angústia da minha alma. E ela pediu a Deus um filho. Senhor, se tu me deres um filho, eu o devotarei por todos os dias da minha vida. Pronto. Aquela mulher ali saiu de cena, mas o filho que Deus deu para ela virou a história de Israel. Foi Samuel. Israel é uma coisa depois de Samuel e é uma coisa antes de Samuel. Uma virada histórica fenomenal que Deus operou em Israel por meio do filho daquela mulher que orou na sua angústia. E uma mulher totalmente mergulhada numa vida de anonimato. Então, se a gente for conhecido por Deus, está bom. Se Deus conhecer o nosso coração e ele conhece, está bom demais. Então, eu repouso nisso, eu gosto disso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quero dividir com os irmãos hoje uma reflexão baseada nesse texto. Apocalipse 3, de 14 a 22. É uma daquelas cartas que Jesus mandou João escrever para as igrejas da Ásia Menor. Então, vamos, Apocalipse 3, verso de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ansiarei com ele e ele comigo.
Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus, nesta noite estamos aqui, meu Deus, em Araucária, reunidos ao redor da Tua palavra, completamente necessitados, meu Deus, de ouvir a Tua voz no nosso coração. Nesta noite, Senhor, use a Sua palavra para falar conosco, para iluminar a nossa mente. Guarda, Senhor, e sustenta o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Então, é interessante começar observando aqui que essas igrejas, a igreja de Laodiceia é uma igreja profundamente desviada, mas é uma característica de pessoas desviadas. Elas permanecem, elas conservam um jargão, uma linguagem cristã. Há muito conhecimento intelectual, exteriormente está tudo em ordem, mas não há verdadeira piedade. A prosperidade material torna as pessoas cegas para o fato de que elas estão até mesmo ultrajando Deus, usando o nome de Cristo. Veja que Laodiceia tinha uma visão completamente errada a respeito de si mesma. Eles se avaliavam assim: eu estou rico, tenho tudo, não preciso de nada. Então está falando aqui de pessoas que estão imersas em profunda satisfação consigo mesmas. Isso por si só já vai de encontro ao trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja. O Espírito de Deus nunca deixa a gente confortável com nós mesmos. Por quê? Porque nós temos em nós, eu chamo o meu velho homem podre. Então eu tenho um homem podre dentro de mim. E você tem também. Dê o nome que você quiser. Velho homem, velha natureza, mas está lá. O apóstolo Paulo, o maior expoente, do cristianismo, o que é que ele diz em Romanos capítulo 7? Miserável homem que sou. Ele vai dizer assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza caída, não habita bem algum. Você encontra Paulo ali completamente inconformado consigo mesmo. As pessoas estavam lá em Corinto: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo tinha um prestígio muito grande, sua palavra tinha peso de apóstolo. As pessoas admiravam demais a Paulo. Lembra que houve um tempo que as pessoas encostavam nele e ficavam curadas. Paulo não somente pregava no poder, como realizava sinais e maravilhas. Próprio era um dom apostólico. Mas ele não estava satisfeito com ele mesmo. Ele via miserável onde que sou. Ele não se achava rico e de nada precisando. Pelo contrário, você vai encontrar Paulo pedindo os irmãos para orar por ele, etc. E o que acontece é que essa falta de percepção de si mesmo leva a gente para longe de Deus. Então, essa igreja, ela tinha outra característica muito ruim. Talvez até como resultado dessa visão errada a respeito de si mesmo. Porque a visão errada a respeito de si mesmo é oriunda da visão errada a respeito de Deus. Calvino dizia que quando você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. A maneira de você conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Então, não é o que você diz a respeito de si mesmo que vai valer. É o que Deus diz a respeito de você. Entendeu? Então, quando você vê Deus dizendo para Satanás: viste o meu servo Jó, como ele é fiel,
temente a Deus, independente de se aparta do mal. Olha, isso é Deus dizer isso de você, uau, né? Agora, você cultivar uma religião que faz você ficar satisfeito com você mesmo, sabendo quem você é, você tem que saber quem você é, assim como eu tenho que saber quem eu sou. E a maneira de a gente saber quem a gente é, a gente olhar para a palavra de Deus. Gente, a partir do capítulo 4, na verdade, capítulo 3, vamos pegar do capítulo 4 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, está ali revelado a humanidade, a pecaminosidade do homem e as obras da humanidade. É Deus mostrando a maldade, o profundo abismo no qual nós nos encontramos e Ele nos resgatando disso. Mas depois que Deus nos resgata, nós ainda somos pecadores. Nós não temos o direito de se achar em vantagem em relação aos outros, porque tudo que há em nós, tudo que brilhar em nós, é resultado da graça de Deus em nós. Nós não somos melhores do que os incrédulos. Nós achamos graças diante do Senhor. Então, uma vez eu estava numa cidade do interior lá de Pernambuco, e eu fui no centro da cidade, eu morava lá, e uma pessoa que morava na minha rua, ele era homossexual, ele era aidético, já estava muito até pauperado. E eu passei assim, e ele estava numa casa que tinha bilhar, sinuca, esse negócio, e ele me chamou, né? Ele falou o meu nome. Aí eu fui atender e ele disse, não entra aqui não, a pessoa não pode entrar aqui não, que está aqui, o senhor não pode entrar aqui não. Aí eu disse, por que eu não posso entrar? Eu ia falar com ele. Não, porque aqui é um lugar muito podre, Tetanos. Se você pode entrar, meu amigo, eu posso também. Eu não sou melhor que você. Aí ele queria, acho que R$2 para pegar, não sei o negócio lá. Mas eu fiz questão de mostrar para ele, eu não sou melhor do que você. Eu estava falando com um homem que estava morrendo de AIDS. Mas eu sei que eu sou melhor do que ele, irmão. Eu alcancei graça diante de Deus. E todos os dias eu sei que não mereço essa graça. E quando você tem essa percepção de que você foi alvo de um amor tão especial, tão direcionado a você, que Deus projetou esse encontro com você desde a eternidade passada, o normal, o que vem em consequência disso é que nasce em você um apego muito grande a Deus, uma afeição muito profunda por Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador. Por isso que o cristão que não desenvolve essa afeição, que gera nele entusiasmo por Cristo, ele pode se colocar na situação de uma pessoa morta, aliás, morna, digo melhor, que descreve essa sensação de náusea que toma conta de Jesus ao contemplar esse tipo de povo. Água morna produz vômito, vontade de vomitar. Quando Deus olha para um povo que ele resgatou pelo preço que ele pagou, e vê esse povo desfrutar de todas as bênçãos dele, e vê esse povo devolver a ele um culto mórbido, apagado, uma vida sem entusiasmo, uma vida de pura religiosidade, isso ofenda. Isso ofenda. Entende? Uma vez, existiu na história da igreja um homem chamado Crisóstomo, era boca de ouro, ele era muito eloquente. E ele, um dia, houve uma festa muito profana na cidade dele, e ele escutou as pessoas lá na idolatria, ele escutou vozes que ele reconheceu que era gente da igreja. E no outro dia ele pregou uma mensagem escandescente. Ele disse, o sol hoje nasceu por causa de vocês. Deus ama o seu povo. Você, o eleito de Deus, hoje o sol nasceu por causa de você.
os anjos se prostraram, aliás, os anjos pularam de alegria. Foram tomados de imensa satisfação no dia que Deus se revelou a você, no dia que Deus conquistou o seu coração. Todo o universo está direcionado por Deus para conspirar em seu favor. Você que pertence ao Senhor. E você vai para um lugar desse. Você vai participar de uma festa de desonra a Deus. Então, a coisa... Uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa para se batizar, e ela disse assim para mim: eu tenho um problema comigo. É porque eu sempre gostei muito de pescar. Então, domingo, eu sempre vou sair com meus amigos, a gente vai pescar. Aí vai sair de manhã, só volta de novo. Aí agora que eu sou crente, eu vou batizar e tal, vou para a igreja. É pecado eu ir pescar com meus amigos? Aí essa pergunta é uma pergunta religiosa, né? Ela quer saber uma regra. Aí eu falei: olha, a pergunta está errada. Não é questão de ser pecado ou se não é pecado, não é essa a questão. A questão é outra. Por exemplo, você nasceu de novo, não é? Você crê em Cristo, o seu coração foi tomado pelo conhecimento de Deus. Aí, digamos, você está bem aqui, assim. Aí você olha para cá, aí está um grupo de amigos seus, incrédulos, indo pescar. E vem ali, está um grupo de pessoas com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus, em comunhão com Deus, adorando a Deus. Aí o seu coração escolhe ir pescar. Não tem alguma coisa errada com o seu coração, não. Não é questão de ser pecado. É questão que não é mais normal o seu coração. Aí isso aqui fez, ele não se batizou. Ele reconheceu que não era nascido de novo. E não era mesmo. Porque a questão não é essa. A questão é que a sua paixão por Cristo, o fascínio que a pessoa de Cristo exerce sobre você, não permite que você faça esse tipo de escolha. Não é que... Agora, quando a gente parte para a regra, né? Isso pode, aquilo não pode, você gera o quê? Você gera um homem religioso, hipócrita, que pratica a religião exterior e todo mundo está dizendo que pessoa santa e tal. Mas muitas vezes não é. Agora, quando o nosso coração é transformado para ver Cristo, para amar a Cristo, então não é normal que nós sejamos mornos. Então, Laodiceia é uma igreja cheia, é um povo cheio de si mesmo. Rico sou e de nada tenho falta. Olha o que eles dizem a respeito de si mesmo. Rico sou e de nada tenho falta. Rico de quê? Rico das coisas do mundo. Laodiceia era uma cidade rica. Possivelmente, eles se sentiam nesse conforto imenso, talvez levado pela satisfação dos sentidos, e não pela satisfação do espírito. Quando nós conhecemos ao Senhor, então o nosso estilo de vida passa a ser centralizado, a nossa satisfação passa a ser centralizada na pessoa do Senhor. O prazer, desejar o prazer, querer o prazer, não tem nada de errado. Pelo contrário, Deus nos criou para o prazer. Você pode ver. Por que Deus não criou os alimentos apenas com os nutrientes e sem sabor nenhum? Não precisava ter sabor. A laranja podia ter o mesmo sabor do queijo. O queijo podia ter o mesmo sabor da banana. Mas por que tem sabor nos alimentos? Não tem só nutrientes, não tem só vitaminas e proteínas, para você ter prazer. O problema é que nós somos feitos para encontrar nosso prazer em Deus. Nosso prazer está em Deus. Quando nosso prazer está em Deus, então nós, além de termos prazer, temos o prazer do jeito certo. Agora, o prazer pode vir a nós. O homem do mundo, ele vive obcecado pelo prazer.
Por quê? Porque foi criado para o prazer. Aí, como ele não tem prazer em Deus, então ele vai buscar prazer em coisas que substituem Deus. Dinheiro, poder, sexo, as coisas todas. Mas ele tem que buscar alguma coisa para ter prazer. Você pode perceber, os descrentes, eles acham isso de nós. Por exemplo, vocês moram na cidade litorânea, mas eu morei, né? Sou de Fortaleza. Então, o descrente acha que você não vai para praia domingo, beber, farrear, você vai na igreja, porque se você não for, a igreja vai lhe punir, porque se você for para a praia e o pastor souber, você está ferrado. O descrente acha isso. E nós sabemos que não é nada disso. A gente não vai para a praia de domingo, a gente vai para a igreja, porque o nosso prazer está em ir para a igreja. Se ir para a praia me desse mais prazer do que ir para a igreja, eu ia para a praia. Mas não me dá. O dia do Senhor eu quero estar num ambiente onde o Senhor é adorado e buscado. Então esse é o meu prazer. Antes de conhecer a Cristo, não, eu não tinha nenhum prazer nas coisas de Deus. Agora, a Bíblia diz que a alma saciada, a alma farta, ela pisa favos de mel. Você sabe que isso, a alma saciada de mundanismo, ela não tem fome de Deus. Então, você vai encontrar muitos cristãos que estão saciados, sem conflitos, confortáveis, mas não como resultado de estar encontrando seu prazer em Deus, não como resultado de uma profunda comunhão com Deus, não como resultado de ter suas afeições projetadas em Cristo, seu coração conquistado pelo Senhor. Não, porque você pode ser saciado pelo mundanismo. Nós temos os nossos 5 sentidos, com os quais nós contactamos este mundo, as coisas físicas. Para mim pegar nessa garrafa de água, eu tenho que ter um corpo físico, né? Se eu não tiver um corpo físico, né? Sentir o gosto, fica difícil pegar na garrafa de água, né? Eu preciso ter um corpo físico para ter comunhão com isso daqui. Para ter comunhão com Deus, nenhum dos meus sentidos me qualifica. Eu não posso tocar em Deus com essa mão assim. Eu não posso ver Deus com esses olhos assim. Eu tenho que ter um elemento chamado fé. Eu tenho que ter o Espírito Santo habitando em mim. Eu tenho que ter os meus olhos abertos para ver aquilo que eu não posso ver através dos meus sentidos. Quando eu sou regenerado, eu recebo o Espírito de Deus, então agora eu tenho como tocar em Deus. Assim como tocar na água para dessedentar minha sede e dar enorme satisfação, eu posso tocar em Deus. Tocar em Deus agora faz com que eu desfrute de imensa satisfação nele. E Deus deixou os meios para a gente tocar nele. São os meios de graça. É a oração, é a leitura da palavra, é a adoração comunitária. Deus deixou esses meios para que a gente pudesse contactá-lo, tocar nele e extrair desse tocar nele imensa satisfação, imenso prazer. Então o cristão é para ser espontaneamente alegre. Por quê? Porque ele pode contactar Deus a hora que ele quiser. Gente, essa vida de buscar ele, de ter comunhão, é tão simples, é tão pueril que a gente despreza. Não pode ser tão fácil, não pode ser desse jeito, mas é. Olha, em Romanos 10 vai dizer assim, a gente não precisa mais descer até a terra lá, e as profundezas da terra para trazer Cristo de lá, ressuscitado, e nem precisamos ir lá nos altos dos céus para trazê-lo para cá. Ele está perto de nós, na palavra, na sua boca, no seu coração, toda vez que você crê, toda vez que você professa. Então, o Senhor está totalmente acessível a nós pela sua palavra. Quando nós vivemos a palavra, nós que temos o Espírito, essa palavra vai no nosso espírito e gera vida.
e gera vida e vida abundante, e gera alegria. Essa alegria vai acontecer mesmo que os meus sentidos físicos não estejam conseguindo desfrutar de alegria nesse momento por causa de uma enfermidade, por causa de um sofrimento, mas eu desfruto lá no profundo do meu espírito uma imensa alegria porque eu estou tocando em Deus. Então, eu estou enxergando Deus, vamos dizer assim. Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas aqui, nós encontramos essas pessoas e mergulhadas numa satisfação que é reprovada por Cristo. Foi o que Cristo diz, que vocês dizem, tu dizes de ti mesmo, sou rico, não tenho... Na verdade, isso daqui é uma repreensão do Senhor. O Senhor está dizendo que eles estão encontrando, eles estão se sentindo ricos, etc. e tal, mas pelos processos de avaliação que eles estão fazendo, eles estão completamente iludidos. Na verdade, eles são pobres, cegos e nus. Interessante ter uma passagem em Atos capítulo 3, verso 6, que Pedro disse para aquele aleijado: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas eu tenho Cristo. O que eu tenho, te dou. Eu não tenho prata para te dar, eu não tenho ouro para te dar, eu tenho Cristo para te dar. Então você pode imaginar o que é um mortal pecador a fazer uma afirmação dessa. Gente, isso é verdade a nosso respeito também. Nós temos Cristo. O Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito. Nós somos filhos de Deus, Ele está lá, dentro de nós. Lá em João capítulo 7, o Senhor diz, diante dos judeus, todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, nunca terá sede. Rios de água viva fluirão do seu interior. E João vai interpretar dizendo, ele falou isso a respeito do Espírito, porque o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Você vai encontrar termos como esse, que o Espírito vai habitar em nós, que quando Cristo foi glorificado, enviou o Espírito para habitar em nós. Então nós somos a igreja, a priori, é isso, um povo, é composto de um povo habitado pelo Espírito Santo. Então, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos acesso a todas as insondáveis riquezas de Cristo. Então, quem precisa dessas migalhas do mundo, quem precisa encontrar satisfação nessas migalhas do mundo, é o mundo mesmo, não mais nós. Agora, Laodiceia vai dizer assim: estou enriquecido e de nada tenho falta. Enquanto que eles eram miseráveis, Jesus disse. Mas a miséria espiritual, ela pode ser mascarada, facilmente mascarada. Aliás, a religião presta esse serviço. A religião serve para mascarar você. Você quer ver, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Você pegar qualquer dos 4 evangelhos e ler, você vai encontrar o seguinte: os judeus, os fariseus, todo aquele sistema judaico de religião, eles eram pessoas profundamente convencidas de que estavam certas. E você vai ver que durante todo o ministério de Jesus, elas foram sempre um tropeço na vida de Jesus. Elas sempre estavam no caminho de Jesus para atrapalhar. Mas elas não estavam insatisfeitas, elas não percebiam a miséria espiritual delas. Jesus disse que eles estavam em trevas, Jesus disse que eles eram filhos do diabo, Jesus disse que... Mas eles não percebiam isso. Eles não se viam assim. Eles crucificaram Jesus e 50 dias depois eles estavam perseguindo os apóstolos. Ou seja, 50 dias depois eles ainda não tinham percebido que eles estavam na pior situação possível. Por quê? Porque eles tinham uma religião. A religião funcionando como narcótico, como entorpecente.
para iludi-los e dar para eles a sensação de alegria. A religião faz isso, especialmente o legalismo. Então, a pessoa que é legalista, ela acha, ela olha para os outros, ela olha para a roupa da irmã, aí via dela lá, castanha nos pés, aí por isso ela se sente superior. Aí o homem lá vê a pessoa lá, sei lá, o outro lá que, não sei, eles olharam para Jesus, ele não pode ser de Deus, ele come com publicanos e pecadores. Mas nós não comemos com. Em João capítulo 2, eles vão dizer para Jesus, nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de prostituição. Aí o que João Batista diz para eles? Não fiquem aí dizendo, temos por pai Abraão. Sabe por quê? Porque se for que a gente fazer filho para Abraão, Deus pode fazer até as pedras se tornarem filhos de Abraão. Ou vocês tentem produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês tentem que lamentar o pecado de vocês, perceber a necessidade que vocês têm de serem salvos por Cristo. Pois bem, e eles terminaram rejeitando Cristo. A religião deles levou-os à cegueira total. Você pode pegar a vida de Jesus, você nunca vai ver uma prostituta atrapalhando Jesus. Eu já li os evangelhos umas 300 vezes. Você nunca viu uma prostituta atrapalhando Jesus. Você nunca viu um ladrão atrapalhando Jesus. Quem atrapalhava Jesus era o pessoal de bem, era o pessoal da religião. E desde o começo eles queriam matar Jesus. Não é negócio só de ser oposição, não. Pega o Evangelho de João, os primeiros 12 capítulos. Eles querem matar, eles não mataram logo porque tinham medo da multidão. Entendeu? Jesus ia lá e ressuscitava Lázaro. Aí as pessoas se quebrantavam. Meu Deus, nunca ninguém fez isso entre nós. Esse homem é o Filho de Deus, é o Messias. E eles não. Aí eles já queriam matar Lázaro. Jesus ia lá e curava uma mulher mais de 3 décadas, encurvada, com o espírito imundo nela. Aí vai lá e cura. Não, isso não é de Deus. Se ele fosse de Deus, é pior. Uma prostituta vai lá, aí se posta os pés dele e fica lavando os pés, passando perfume na cabeça lá e... Não, se ele fosse Deus, ele sabia quem é essa mulher. Saberia quem é essa mulher, é uma pecadora. Então eles estavam toda hora revelando essa sensação que eles tinham de estarem completamente certos. Mas eles estavam errados e não percebiam. Viu o perigo? Agora, vamos ver Laodiceia na avaliação de Deus. Começa dizendo, Jesus, né? Fala isso aqui depois. Porém, não sabes, olha aí, na verdade, eles eram completamente ignorantes espiritualmente. Eles não sabem a real situação onde eles se encontravam, sabe? Você sabe que, para a gente tornar isso aqui mais contemporâneo, sabe o que é uma coisa que leva você a essa condição de autoilusão? Muita atividade religiosa, às vezes, esconde essa ignorância mortal. Você vê gente fazendo coisas com um ativismo religioso impressionante, e esse ativismo só serve para mascarar a profunda ignorância que às vezes as pessoas têm de Deus. Há um episódio que serve de ilustração para o que eu estou dizendo aqui. Lá em Êxodo 32, Moisés tinha subido ao monte, né, para falar com Deus lá a respeito das tábuas da lei e tal. E demorou muito, 40 dias e tal. Então eles se rebelaram, não, Moisés, ninguém sabe se ele volta mais. E pressionaram Arão e fizeram um bezerro de ouro. Interessante, olha só, eles fazem um bezerro de ouro e eles não conseguem perceber que aquilo é absolutamente uma afronta a Deus. Eles não fazem aquilo para afrontar a Deus. Eles fazem aquilo para substituir Moisés por outra liderança. Mas eles acham que... Aí quando eles vão... preparam o bezerro de ouro e tal, então eles continuam com muita atividade religiosa, né?
E Arão edificou um altar diante do bezerro, fazendo uma proclamação. Amanhã haverá festa ao ídolo, ao bezerro de ouro. Não, Arão não diz isso. Arão diz assim: amanhã haverá festa ao Senhor. A linguagem é preservada. O conteúdo não poderia ser mais distante de Deus, mais distante da revelação de Deus, mas a linguagem religiosa permanece. Se você, em João capítulo 4, a mulher samaritana lá, naquela conversa com Jesus, ela diz: nossos pais adoraram desse monte e tal. Aquele monte era o monte de Gerizim. E os samaritanos passaram 600 anos adorando ali. Só foi que Jesus disse no samaritano: vocês, samaritanos, não sabem que adoram. Então aquele povo lá estava adorando 6 séculos, adorando erradamente. Ou seja, era uma religião samaritana, que lá para Jeroboão I, que servia para alimentar a religiosidade do povo e, por consequência, tornar o povo cada vez mais cego e cada vez mais longe de Deus. Então, Jesus diz para vocês: não sabem o que adora. Então, Laodiceia é um povo cego, com a mente obscurecida, sem discernimento. Então Jesus vai dizer: não sabes que se vocês não sabem que são miserável, pobre, cego e nu. Então, isso equivale a dizer: vocês não têm Deus, vocês não estão com Deus, e Deus não está com vocês. Portanto, vocês são miseravelmente pobres. Por mais que vocês estejam se reunindo todo domingo lá de Sé e achando que são a última Coca-Cola do deserto. Aí não são. Não tem santidade moral, nudez fala disso. Portanto, está nua, destituída da presença de Deus. Quando o homem levou, ele foi destituído da glória de Deus. Não tem discernimento espiritual, portanto, cego, quando Jesus diz: vocês são cegos, ou seja, não tem iluminação espiritual, não tem discernimento espiritual. Como pode ter luz, né? Então, a palavra de Deus diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O Evangelho estabelece uma separação, né, uma linha divisória que você não pode mais transpor. Você tem, entre nós e o mundo há uma divisão. Há uma divisão moral, espiritual, de tal maneira que quem está em Cristo não é mais legítimo para quem está em Cristo ultrapassar essa linha. Por exemplo, a busca por santificação, a busca por pureza moral é uma característica de um povo renascido. Então, pompa, beleza exterior, em vidas mundanizadas, sem dar lugar a Cristo, não representa o cristianismo bíblico. Mas a situação aqui é desesperadora. Olha, Jesus vai dizer uma coisa aqui que realmente uma denúncia da maior gravidade. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Quer dizer, você bate a porta quando você está do lado de fora, não é não? Então quer dizer que Jesus estava do lado de fora. Quer dizer, Laodiceia era uma igreja. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: a carta que eu mandei para vocês, que seja lida também em Laodiceia.
E a de Laodiceia seja vida entre vocês também. Mas era uma igreja que Jesus estava batendo na porta. Quer dizer, era uma comunidade, né? Porque a gente fala igreja, pessoal, num tempo com a porta literal. Era uma comunidade de pessoas que Cristo estava do lado de fora da vida delas. Mas, no entanto, elas estavam ainda na prática da religião, tá? Que tinha o nome de cristã, e se sentindo muito bem. As pessoas não estavam lá chorando, nem lamentando seus pecados. Isso parece muito com o nosso tempo. Meus irmãos, uma coisa que eu sei, eu tenho um conceito que eu não quero transformar em doutrina, mas para mim é uma convicção que o Espírito Santo está muito pouco atuante nas igrejas do nosso tempo. Sabe por quê? Quando foi que você viu? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando na igreja, quebrantado de arrependimento? É comum você ver um irmão chegar na igreja triste, quebrantado, aí procurar outro para falar: olha, meu irmão, você olha, está lá no canto, dois irmãos conversando: nunca Deus quebrantado, meu irmão, eu pequei contra você, me perdoe. Aquela palavra que eu disse com você foi muito injusta. Você não vê mais isso. As pessoas pegam, meu irmão, se você não fumar e não tiver aqui né? Não, tá filmado. Você está aqui, ó, saído do motel com outra mulher. O cara vai dizer que não fez. Eu sei casos da pessoa que denunciou. Ele foi excluído da igreja como o pecador, porque eles não pôde provar, e o cara, mas não precisava provar. Era o cara dizer: não, é verdade. Foi medo, eu peguei, é uma vergonha, mas o irmão não está dizendo a verdade. Não. Se você for procurar a pessoa para... A pessoa quando pega não diz, não confessa mais. Pronto, é isso que eu quero dizer. Não há quebrantamento. Ela consegue continuar a vida cristã dela, passar da ceia, do culto e tal, sem se quebrantar e confessar e amargar a experiência do seu pecado. Aí seria só arrependimento. Uma vez uma mulher ligou na igreja, eu era pastor, e ligou para mim: pastor, eu queria falar com o senhor e tal. Aí, pois não, é porque eu passei. Ela não era membro da igreja no meu tempo, mas eu conhecia ela. Ela disse: olha, eu fui membro dessa igreja há 10 anos, e eu passei, e eu cometi um pecado, porque eu menti para a igreja durante todos esses 10 anos. E ultimamente eu estou sendo muito incomodada pelo Espírito de Deus, que eu queria ir pedir perdão. O senhor me daria a oportunidade de eu falar? Aí eu disse: sim, vendo na escola dominical, que eu deixo você falar. Aí ela foi para a escola dominical, então a igreja todinha. Ela é muito querida na igreja. Não, que saudade. Ela pegou o microfone e confessou o que ela tinha. Durante 10 anos, ela tinha enganado a igreja. Pronto. É assim que o Espírito Santo faz. Mas o cara peca, levanta um falso testemunho contra uma pessoa, prejudica uma pessoa, danifica a honra do seu próximo, e ele está lá, com a boca frouxa, cantando Castelo Forte. Entendeu? Irmãos, a igreja é um povo que precisa estar experienciando cotidianamente esse mover do Espírito na nossa vida. E mover do Espírito não quer dizer louvorzão e gente virando os olhos. Não é isso, não. É gente revirando a vida, o coração. Eu não consigo. Como eu pequei contra o Felipe não sabe, mas eu não estou conseguindo. Eu preciso conversar com ele, eu preciso pedir perdão para ele. Eu falei mal, denegri o nome dele, a honra dele diante de outro irmão. E agora o irmão está prejudicado na sua relação por causa de mim. Não, eu vou resolver isso. O Espírito de Deus não deixa você conviver bem com isso. Então aqui, quando Jesus está fora aqui, primeiro que a igreja
não se submete à autoridade da palavra. Quando o cristão não se submete à autoridade da palavra, então Deus se retira da experiência dele. Como é isso? Por exemplo, eu não gostei, eu só sei citar exemplos exagerados, mas vamos lá. Pronto. Então, o irmão está tratando mal a esposa, quando for aliviar isso aí. Está tratando mal a esposa. E as pessoas, nós estamos vendo que vão estar tratando mal a esposa. Qual é o seu nome? Cauander. Você está falando que ele está tratando mal. Qual é o seu nome? Renata? Pronto, Renata. Eu errei o nome dela. Ela está tratando mal. Aí eu chego lá, irmão, Renata, preciso conversar com você. Aí eu vou conversar com ele. Aí naquela hora o Espírito de Deus toca na vida dele. E o que acontece? Ele se queda, né? Ele aceita a minha exortação. Ele não fica com raiva de mim, nem me odiando. Poxa vida, irmão. Pelo contrário, não se salvou meu casamento. Vai maltratando minha esposa e tal, e tal, e tal. E ele muda. Mas é assim hoje em dia, o mais comum? Não é. Sabe o que é o normal hoje, se espera? Primeiro que você vai ficar cheio de textos para se aproximar dele para falar isso. Quando você falar, ele vai dizer, você está exagerando. Você conhece a minha... Aí começa a mentir. Aí começa a ficar com raiva de você. Aí sai da igreja, pronto. E vai para outra igreja. Isso é o espírito de Laodiceia. Entendeu? Aí vai passar o resto da vida maltratando a esposa. Isso é uma metáfora. Maltratando a esposa. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu dei um exemplo de uma pessoa que foi da minha igreja, né? Da igreja que eu fui pastor. Depois ela foi embora para outro estado. Eu nem posso contar aquilo isso aí. Nunca se arrependeu, fez uma coisa terrível, né? Com a esposa e tal. E nunca se arrependeu. E aí já está com outra. Quer dizer, gente, isso e o pior é que a pessoa consegue se encaixar dentro de um sistema de culto no qual ele ainda encontra satisfação e prazer e se convence que é cristão. E canta hinos lindos e chora no culto. Bom, vocês captaram com certeza o que eu quero dizer. Gente, quando nós estamos para se aproximar de Deus, quando nós estamos perto de Deus, a gente é aniquilado. Assim, em certo sentido, porque a gente enxerga o nosso pecado. Olha, Pedro, diante de Jesus, ele sentiu todo o peso da sua própria indignidade. O que ele disse para Jesus? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando ele se viu diante de si, se retire de mim, que eu sou um pecador. Eu não posso estar. É impossível de estar perto de Deus e você não enxergar o seu tamanho. Entendeu? Então, eu preciso terminar não. Bom, mas qual é o caminho de volta? Preciso encerrar, então eu vou saltar aqui os pontos que eu tinha para falar. O caminho de volta é ouvir e abrir a porta. Aqui, o apelo aqui é um apelo de vida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, a solução é principalmente individual. Difícil você levar uma comunidade toda a uma percepção tão aguda, tão profunda de sua situação. É tanto que o apelo aqui é individual. Se alguém, né? Olha, vocês todos se reúnem e vamos acessar. Não. Se alguém ouvir, não é, a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e com ele cearei ele comigo. Então, retornar
a palavra, abrir o coração para que a palavra de Deus habite outra vez ricamente em você. Anelar por Deus e fazer dele sua maior riqueza, sua maior porção, sua melhor herança. Aí o Senhor vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. Então, para você se tornar rico, você precisa comprar de mim ouro, verdadeiro ouro. Ele está falando de coisas espirituais. Nossa única saída é retornar resolutamente para o Senhor. A palavra de Deus recomenda: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, irmãos, ter a vida outra vez governada pela visão das coisas celestiais. Olha o que vai dizer no verso 18: aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Há coisas que nós só enxergamos se Deus abrir os nossos olhos. Para a gente enxergar as coisas físicas, os nossos olhos físicos são suficientes, mas tem coisas que nós só enxergaremos se o Senhor nos revelar. Deixa eu citar aqui uma coisa. Jesus dizendo para Simão: Simão Barjonas, não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Quando Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, aquilo não foi uma conclusão natural da mente dele. Ele observou, analisou, cruzou dados e concluiu. Não, foi o Deus, o Pai, que te revelou. Simeão, quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo, Jesus, uma semana de nascido, ele quando ele olha para Jesus, diz: Senhor, agora podes descer do céu, porque os meus olhos viram a tua salvação. Quantas pessoas viram aquele menino e não encontraram nada de especial nele? A maioria. Mas Simeão, foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele veria com os olhos dele a salvação do Senhor, e ali foi a hora em que Deus abriu os olhos dele. Paulo vai dizer a respeito de si mesmo, escrevendo aos Gálatas: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Irmãos, nós somos alvos desse nível de privilégio. Eu conheço Jesus porque ele se revelou a mim. Ele me conheceu antes de eu existir. Salmo 139 diz que todos os meus caminhos estão marcados por ti, quando nenhum deles ainda existia. Isso é verdade a respeito de cada membro do corpo de Cristo. Então, a Bíblia diz a respeito de Lídia. Paulo estava lá em Filipos pregando para aquelas mulheres ali, e certa mulher chamada Lídia, que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então estavam aquelas mulheres ouvindo, mas o Senhor abriu o entendimento de Lídia para ela atender às coisas que Paulo estava dizendo. No capítulo 8 de João, Jesus diz a respeito de Abraão: Abraão, vosso pai, viu o meu dia, viu e alegrou-se nele. Como pode Abraão ter visto o dia de Cristo, se Abraão viveu lá 2000 anos antes de Cristo? Óbvio que não foi com os olhos físicos, foi revelação, entende? Então, quando a Bíblia e a oração, a leitura da palavra, é o colírio que nós temos que usar para enxergar as coisas de Deus. Então, quando nós imergimos a nossa mente na palavra do Senhor e contemplar as coisas do Senhor, e desse colírio que vai abrindo os nossos olhos, Deus nos ilumina interiormente para o entendimento das coisas espirituais. Então, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, sabe? O homem natural não consegue, pelos meios naturais, nós não conseguimos avançar na vida cristã. A nossa mente natural não é capaz
Não é capaz. Assim como os nossos sentidos não são capazes de tocar em Deus, assim também a nossa mente natural, ela não concebe, ela não consegue conceber pensamentos adequados a respeito de Deus. Nós precisamos que Deus use o colírio dele para abrir os nossos olhos, para a gente entender tudo o que é nosso em Cristo Jesus. Então, para voltar, será preciso nadar contra a correnteza. Porque nos nossos dias está assim. Se você for esperar um movimento de massa, não vai acontecer. É você que tem que dizer, e você que eu sim. Quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, quer dizer, será possível vencer quando o mundo ao nosso redor apodrece de pecado? Sim, é possível. É possível. Será possível vencer quando a maioria dos que professam a fé amam ao mundo e seus prazeres? Sim, é possível. Enoque andou 3 gerações antes do dilúvio. Daniel venceu aonde? Venceu na Babilônia. Noé foi considerado justo no meio de uma geração completamente corrompida. Então a promessa é: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém.